Olá e bem-vindo à Igreja Esquisita. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como fazer um culto online. Vou estar falando um pouquinho como fazer o culto live mesmo na hora, ou sobre como estar fazendo um culto online pré-gravado, que é uma das coisas que muitas igrejas estão usando, que tem tempo depois de editar, de fazer multi-view de câmeras, mesmo sem ter uma mesinha ou alguma coisa muito cara. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso e no final eu ainda vou dar 2 dicas muito importantes de como você pode fazer live para todas as plataformas ao mesmo tempo e uma dica muito legal para microconteúdos. Então fica com a gente até o final para você saber de tudo isso, ok? Bora lá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é um live com o seu celular. Hoje em dia toda a gente tem esse materialzinho aqui na mão, que é super prático, super fácil e que é tudo em um, vamos dizer assim, né? Ele é uma câmera, é um microfonezinho, é uma internet, né? E já tá ligado com as plataformas e tudo. Então não tem desculpa para não fazer, né? Mas é claro, se a gente quer fazer uma coisa mais avançada, pode comprar um microfone para poder encaixar e ter um áudio melhor, um tripé, que dá para ter uma imagem mais fixa, que não vai ficar tão tremido. Então essa é uma forma que a gente pode fazer o culto online. Outra forma que a gente pode fazer é fazer mesmo live com diferentes câmeras. Uma das coisas que a gente recomenda é uma mesinha que algumas pessoas já têm condições de ter e tudo, que é a mesinha que chama ATM Mini. Tem a ATM Mini, ATM Mini Pro e ATM Mini ISO. São essas 3 diferentes. Com uma dessas 3 mesinhas, uma coisa que vocês conseguem fazer é ter várias câmeras, até 4 câmeras conectadas e ter multi-view de câmeras. Né? E aí você consegue ter algo já com mais qualidade, com diferentes câmeras, uma câmera às vezes DSLR que você tem em casa, uma coisa do tipo dá pra fazer. Mas o que a gente vai estar falando hoje, uma coisa mais específica, é como fazer o culto pré-gravado, que eu acho que é uma das coisas, uma ferramenta muito boa, que dá pra fazer uma coisa de alta qualidade, né, com um budget um pouquinho menor, né, um investimento um pouco menor. Então uma das coisas que a gente começou a fazer na nossa igreja, que a gente começou a fazer e fizemos já com algumas igrejas, é fazer o culto pré-gravado, né? Conseguimos 4 câmeras e até algumas GoPros antigas, às vezes no AliExpress ou no Wish. Então outra opção são essas câmerazinhas, né? Às vezes a gente pode colocar, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado que deu da gente ter várias câmeras. Por exemplo, isso aqui foi um dos cultos que a gente fez e que colocamos essas câmerazinhas nos instrumentos para ter diferentes ângulos. Então parece que tem muita câmera, o que pronto, tivemos aí, acho que são 3 DSLRs e 3 GoPros, mas que a gente comprou dessas baratas no AliExpress e no Wish, e depois a gente conseguiu fazer uma junção na pós-produção que eu vou estar ensinando para vocês como fazer e como colocar isso tudo live. Então vamos lá ver o resultado. Aqui a gente pode ver um plano geral. Se vocês ainda não viram diferentes planos, tem um vídeo no nosso canal que fala desses diferentes planos, sobre coisas que a gente pode fazer. Então vai no canal, assiste esse vídeo com dicas e planos e tudo isso. Qualquer coisa tá o link aqui, vai estar aparecendo aqui. Clica aqui, vai assistir esse vídeo se você ainda não viu e depois você volta para acabar de ver esse, tá bom? Mas voltando aqui, a gente tem diferentes planos. Temos esse plano geral, que depois vai para um primeiríssimo plano. Então uma das coisas que a gente consegue ver essas diferentes junções, diferentes planos, tá vendo? Já dá uma vida. Depois tem as GoPros. GoPros, se você tiver original, ótimo. Se não, essas que a gente comprou, que são bem baratinhas, que a gente consegue pôr o áudio aqui pra vocês verem, que tem nos instrumentos. Então olha, dá toda essa dinâmica maior. E depois é uma câmera ou outra que a gente colocou na lateral, às vezes um celular que estava sendo gravado no tripé e que dá toda essa diferença. Eu vou mostrar pra vocês então como fazer isso. Ok, a gente vai gravar e tal, como é que eu vou fazer? O que a gente faz normalmente? Quando a gente estava tendo culto presencial, agora estamos no lockdown, então estamos fazendo toda essa pré-gravação também antes. Mas o que a gente fazia? A gente não tinha uma internet boa, porque para fazer um live você tem que ter uma internet muito boa. Não tínhamos condições de comprar essa mesinha para investir já de cara, que a gente queria fazer um premix de imagens, né? Tem que ter o cabo longo, tinha que ter um cabo, ao invés de HDMI, tinha que ter outro cabo, sei lá. Enfim, tinha muita coisinha que pra gente ter uma qualidade boa e conseguir fazer do jeito que a gente queria, no espaço, do tamanho que a gente queria, a gente ia ter que investir. Ia ter o quê? Investir muito dinheiro.
Então a nossa decisão para poder fazer um conteúdo bom, de boa qualidade, foi fazer assim, pré-gravado, tá? Então, coloca as câmeras para gravar tudo junto, né? E aí depois vem tudo aqui no pós-produção, que é o que eu vou mostrar pra vocês, né? A gente gravou, então depois que a gente vem aqui, descarregou as câmeras, tá tudo, tem um filezinho que eu criei, eu coloco os cultos online, coloco a data e tudo, depois coloco aqui vários folders diferentes pra poder ser mais fácil depois de achar, se outra pessoa vai editar e tudo, né? Se vocês querem esse folder, vocês querem esse exemplo, né? Nos siga no Instagram, Igreja Esquisita, e manda um inbox, manda uma mensagem lá falando eu quero o folder, né, de vídeo, de pós-edição, que a gente vai estar mandando para vocês no e-mail. Todo o material que a gente vai estar usando aqui, esse folderzinho, depois algum preset, alguma coisa que a gente tiver disponível, eu vou fazer um pack e a gente manda pra vocês pro e-mail de vocês, tá? Então segue a gente no Instagram, Igreja Esquisita, e manda lá uma mensagem direct com teu e-mail e fala que você quer o folder da edição do culto online. Nessa edição, aqui no Materials, né, a gente tem todos os footers, as imagens, e aqui temos as imagens, tá vendo? Tem aqui a imagem da câmera 1, um pouquinho maior para vocês conseguirem ver. Tem aqui as imagens e tem, pronto, depois da pregação e tudo, de diferentes câmeras, da parte das crianças, depois da bateria, do baixo e tudo isso, né? Enfim, tem muitas aqui, muitas e muitas imagens. Então, como é que eu vou fazer isso para depois conseguir fazer o multiview e tal, né? Então, a gente vai no Premiere, que é o que a gente usa, é o software que a gente usa. Vamos criar um novo projeto. Como eu falei com vocês, aqui no browser a gente já vai salvar, porque depois se a gente quiser mudar essa pasta, ou se alguém quiser editar para nos ajudar, a gente já tem tudo certinho, todo mundo sabe onde que tá. Como é um trabalho que a gente trabalha, não tem equipe, então a gente vai selecionar a pasta, né? E depois, na pasta, a gente vai escrever o nome. Então vamos colocar aqui culto, teste 01, por exemplo. Por que eu sempre coloco 01 ou 02? É uma das coisas que eu recomendo para vocês também, é que depois vocês querem mudar alguma coisa, fazer uma versão, depois de 2, 3 meses, não sei, vocês querem voltar e mudar alguma coisa, vocês sabem qual foi a última versão, entendeu? Tem o 01, tem o 02, até se você salva, depois quando a gente vai fazer o render, eu sempre coloco 01, 02, 03, enfim, dependendo do número de versões, que se eu vou mandar para alguém, ela já sabe qual é a última versão, qual que é o realmente para ser. Então a gente não precisa ficar procurando, ok? É o novo do novo. Então às vezes 01, 02, 03 já ajuda. E por que 01? Porque às vezes tem mais do que 10, né? Então a gente só coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois, tipo, dá aquela, às vezes pode dar aquela confusão. Então foi o que eu aprendi na universidade e tô passando pra vocês. 01 é sempre bom, tá? Então, colocamos, beleza? Vamos abrir um novo file. E o que? A gente vai vir aqui em Finder, vai pegar a imagem do culto, né? Deixa eu diminuir aqui, agora ficou muito grande. Vamos pegar aqui a pasta, né? E vamos mandar pra cá. Aqui, vamos andar aqui pro projeto, que assim já vai fazer o import. Tudo legalzinho, bonitinho. Ok, perfeito. Tá tudo aqui, as imagens já estão todas, né? E uma coisa que a gente vai fazer, vamos deletar aqui essas imagens, porque é JPEG, né? A gente não vai usar. Então vamos jogar aqui no lixo. Vamos jogar, cadê a outra? Imagens a gente não vai usar. Então beleza, então a gente vai vir aqui na pasta, todas as imagens estão dentro de uma pasta, então eu vou clicar no botão direito e vou vir aqui, ó, em Create Multiviews Sequence, tá bom? Meu Premiere continua em inglês, gente, porque eu acho que é a melhor maneira. A gente vai aprendendo normal e tudo, então se você não tem o teu inglês, pode ir no settings e mudar. Tem como você colocar bilíngue, colocar tanto português quanto inglês, e assim vai aparecer de um lado, depois em bracket vai aparecer, em parênteses vai aparecer na outra língua, e assim vocês conseguem ter os dois. Então é uma dica muito importante, hein, tá bom? E aí o que eu faço? Eu coloco aqui em custom, que eu gosto de colocar o nome que eu vou colocar, então eu vou colocar aqui culto teste, né? E vou colocar ele para poder sincronizar através do áudio, né? Mix áudio, então vai sincronizar todos os áudios. E o restante eu deixo normal. E eu clico aqui e ele vai levar ali o seu tempo para poder sincronizar todos os áudios, né?
Uma das coisas que é legal também, eu vou estar mostrando pra vocês rapidamente, às vezes, pelas GoPros não terem o som, não ter o microfone, não ter uma coisa muito boa, o que eu faço dependendo, eu coloco o vídeo antes e coloco uma parte qualquer de outro vídeo, o áudiozinho, e só sincronizo o áudio, entendeu? Já sincronizando antes, depois eu faço o render daquele áudio assim pronto. Se vocês estiverem confusos com isso, escrevam aqui embaixo, depois eu faço um vídeo só mostrando como é que eu faço essa parte. Só que eu faço render com o vídeo da GoPro com o áudio de outra câmera que tava com microfone ou com áudio bom. Então eu faço render só do baixo, só da bateria, e depois na hora que eu mando pra cá eu já mando o vídeo pronto, com a qualidade melhor. Quer ver? Enquanto ele faz aqui, deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Se vocês vierem aqui comigo no Finder, quer ver? Aqui, vocês vão ver que... Deixa eu colocar isso aqui full screen, vai ser mais fácil pra gente. Aqui eu tenho uma pasta chamada GoPro, tá vendo? Que tem os vídeos da bateria, do baixo, da bateria e do piano, né? Por exemplo, da bateria, se eu clicar e colocar o play, vamos ver se dá pra vocês ouvirem a diferença do áudio, né? Pronto, o áudio da GoPro, o áudio das câmeras normalmente ficam só assim, né? É bem parecido com o do baixo. O baixo normalmente pega as GoPros ou câmeras assim, pegam mais o que tá ali perto, né? Se eu colocar o baixo, vai ser parecido aqui. Deu pra vocês ouvirem aí? Não é uma coisa que dá pra ser muito perceptível. Então eu pego esse áudio, jogo no Premiere, já junto com o outro áudio que tava bom, de alguma câmera ou assim, e faço render, e aí eu salvo separado com o nome, por exemplo, aqui baixo. Então o mesmo vídeo, eu só mudei o áudio para na hora de sincronizar, ele já tá bom. Então se eu colocar aqui agora, ele tá o áudio geral, ele não tá pegando só o áudio do baixo ou da bateria ou assim, ó, escuta. Ouviram? E vai ser esse áudio que vai ser o áudio principal. E a mesma coisa, eu fiz com piano, eu fiz com baixo, né? Porque, por exemplo, se eu achar que o piano, a bateria tá aqui, por exemplo, a bateria que a gente já viu, né? Vocês vão ver que... Viu? Já tá um áudio geral. Então na hora que eu sincronizar os vídeos todos, como eu vou fazer, a gente vai fazer agora no Premiere, vai ser fácil, porque tá tudo pronto, tá tudo com o mesmo áudio. Então se vocês tiverem algum errozinho de sincronizar, façam isso antes, é uma pré-produção, que na hora de editar vai ser muito mais fácil, tá? Às vezes gasta aí 5 minutinhos, nem isso, mas vale a pena, tá? Então, a gente vai vir aqui agora pro nosso Premiere, e acho que ele já acabou aqui de fazer, já fez aqui a junção das câmeras, né? Então, se a gente for colocar aqui, às vezes faz diferentes, porque o áudio às vezes é diferente, mas vamos clicar, vamos ver esse daqui. E a gente clica de novo com direito e põe New Sequence from Clip, que ele vai criar uma sequência aqui com os clipes que foram. Então, tá aqui e vocês conseguem ver, já conseguem ver aqui vários áudios, tá vendo? Vários áudios e tal, das câmeras diferentes. Aqui provavelmente é o da bateria, o do baixo e tal. E estão aqui os áudios. E se a gente der um play aqui, deixa eu abaixar aqui para não ficar muito alto. Se eu der um play, vocês não estão vendo aqui a imagem e tal. Mas ok, Gi, eu tô vendo só uma imagem. E daí? Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem que apertar aqui, ou o meu computador eu coloquei como Ctrl 0, que vai aparecer o quê? Todas as telas, entendeu? Então cliquem aqui no multiview. Se vocês não tiverem isso, você tem que vir aqui em mais e selecionar para poder disponibilizar, tá vendo? Coloca, esse daqui tá no Multicamera View e aperta OK. E aí na hora que vocês apertam vai aparecer todas as câmeras. Então se a gente dá um play aqui agora, a gente consegue ver todas as câmeras e tá tudo sincronizado. Então a única coisa que eu preciso fazer para poder editar, e que eu vou falar que ficou muito mais fácil, isso na parte do louvor, ou assim que você estiver fazendo na sua igreja, uma vez que você teve aquele trabalhinho de sincronizar os áudios nos instrumentos, mas depois quando você coloca para criar esse multiview câmeras,
já tá tudo sincronizado. Então a única coisa que você tem que fazer é clicar de uma câmera para outra para poder ele ir mudando as câmeras e o áudio continua o mesmo e tudo. Então vou lá que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Se eu apertar play aqui no vídeo, por exemplo, e ele tá editando, ele tá correndo aqui a imagem, então deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar bem visível. Então ok, tá aqui, tá na imagem principal, mas eu quero um pouquinho da bateria, então eu clico aqui na bateria. Ok, vou para aqui para o plano geral, mostrando todo mundo, um pouquinho do baixo. Ok, e aí vocês vão clicando, e aí na hora que você para, já fez aqui todos os cortes. Se você der aqui um zoom, você vai ver que já deu todos os cortes. Ó, tava naquela parte principal, e daí, ó, cortou pra bateria. Tá vendo? Ó, ela já vai fazendo os cortes pra você, tá? Uma coisa que eu vou já dar uma dica pra vocês aqui é o seguinte, a parte quando tava no play, você vai mudando, ela vai fazendo vários cortes. Mas enquanto você não dá um pause, ela meio que não aparece os cortes ali e não salva. Então se for, vamos supor, o último cortezinho, eu não gostei dessa câmera, eu vou voltar. Se você voltar antes de salvar, vamos dizer assim, ela vai apagar tudo que você fez, tá? Não sei se ficou para entender, vou dar aqui um exemplo. Acho que vocês vendo vai ficar um pouco mais fácil. Mas vamos supor, ok, essa parte aqui que ainda não tem trabalho nenhum, não tem nenhum corte, né? Então eu vou apertar aqui um play. Aqui, vou apertar aqui, vou dar play, beleza. Então eu vou mudar as câmeras, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Agora eu parei, criou todos os cortes. Mas eu não gostei desse último, eu vou fazer um Ctrl Z pra poder tirar. Ela vai tirar todos os cortes, tá? Então o que eu recomendo é, ok, não gostei desse daqui, desse último aqui, ok, deixa aqui, sem passar, sem nada, deixa aqui só o timeline, seleciona ele e muda depois ele para outro que você quer, que daí vai mudar só ele e não vai interferir em tudo. Então tomem um pouquinho de cuidado com o Ctrl Z, porque se a gente está fazendo multiview antes de salvar, apertar ali o Ctrl Z, é perigoso apagar tudo, tá? Isso aqui é uma maneira da gente fazer o louvor simples, né? Tá aqui o louvor, não só o louvor, a pregação, se você gravou com multicâmeras, diferentes câmeras, é a mesma coisa. Vou mostrar aqui, mais pra frente, acho que a gente tem que a parte da pregação, né? Tá aqui a parte da pregação, então se você solta, tá fazendo a pregação, dá pra ter também um ângulo de um lado, ou o ângulo frontal, e você pode ir mudando, ele vem pra cá, ok, vamos mostrar aqui como se ele estivesse olhando, ok, tá voltando, vamos colocar uma diferente câmera, desculpa. Então dá pra gente fazer toda essa brincadeira e não vamos ficar mudando de câmera o tempo todo, né, depois o pessoal em casa tá assistindo, muda de câmera, muda de câmera, muda de câmera, vai ficar super confuso, mas dá pra fazer essas mudanças e ter essa brincadeira de uma maneira simples, depois na pós-produção, né. Então eu já mostrei como que a gente coloca os áudios, sincronizar os áudios, né, editar, como é que se edita. E vou mostrar agora pra vocês uma coisa, ok, coloquei todos os áudios. Uma coisa que é sempre bom a gente fazer é dar uma color correction, colocar ali um pouquinho talvez mais de contraste, um pouquinho mais, pronto, dar uma cor, uma vida, né, faz toda a diferença. Então vou mostrar aqui o básico pra vocês, depois vocês exploram isso de uma maneira melhor, tá bom? Então vamos lá. Ok, os settings estão todos no mesmo que eu tô criando, o meu já tá setup, se o teu não tá, coloca esses settings aqui e aperta ok, tá bom? Uma vez que criou aqui, a gente vai pegar esse adjustment layer e vai jogar pra cá. Não tá aparecendo nada, é porque o nosso timeline é muito grande, então a gente precisa dar um zoom pra poder conseguir ver ele, mas ele tá aqui, tá vendo? Então eu vou aumentar e vou colocar ele do tamanho do culto, vamos dizer assim, né? Ok, o Adjustment Layer tá criado aqui, então agora o que eu vou fazer? A gente vem aqui em Effects e a gente coloca um Lumetri Color. Que ele tá aqui, bonitinho, então é só a gente pegar, arrastar e jogar aqui no Lumetri, tá vendo? E ele já vai aparecer aqui nessa parte de efeitos, tá vendo? A gente tirar aqui o Motion, a gente consegue ver aqui o Lumetri, tá vendo? E o que acontece? Vamos tirar aqui, eu vou tirar essa parte de View pra gente poder conseguir visualizar as imagens, né? Então, clica nele, ele vai aparecer aqui. Se a gente vier aqui em Basic Colors, a gente com às vezes pouca coisinhas, já vai dar uma grande diferença. Por exemplo, a temperatura, se a imagem tá
muito amarelada, dá pra gente colocar um pouquinho mais azul, tá vendo? Não vamos pra muito, mas dá pra dar uma, ok, eu vou colocar um pouquinho mais real. Ok, a imagem ficou muito amarela, então eu vou jogar muito branca, então eu vou jogar um pouquinho pra amarelo. Então dá sempre pra gente brincar. Eu gosto normalmente mais azul, eu acho que é de gosto, mas eu gosto um pouquinho mais azulada, né? Um contraste também é sempre bom. Exposure eu não coloco muito, a não ser que seja muito escuro, porque, tá vendo, às vezes começa a queimar e tudo, então eu não coloco muito. Normalmente eu coloco pra e-mail ou vou colocar um aqui, eu acho que já é de bom tamanho, tá? Vou fazer aqui só por enquanto, olha a diferença que já deu na imagem, tá vendo? Daí você vai brincando de acordo com o seu. Aqui eu tô mostrando só mais ou menos o que dá pra fazer, as coisas simples que eu uso, que já dá uma diferença grande. O contraste, é sempre bom pôr um pouquinho de contraste também, que ele por si só já põe um pouquinho mais do preto, do branco, aquela coisa. Os pretos, eu gosto sempre de colocar o preto, um pouquinho de preto, colocar um pouquinho negativo, que eu acho, olha, tá vendo, dá pra pôr muito, né? Mas eu acho que às vezes colocar um pouquinho negativo aqui, pra ir uns 10, assim, eu já gosto bem. Olha o resultado, já dá uma diferença. Quer ver? Eu vou colocar um pouquinho aqui maior a imagem e vou desligar e ligar esse Adjustment Layer pra gente poder ver a diferença. Tá vendo a diferença que já dá uma coisa pro outra? Depois você coloca de acordo com o teu gosto, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas pra que criar um Adjustment Layer ao invés de pegar o Lumetri e jogar aqui? Porque a partir do momento que eu crio, ele já cria pra todas as minhas... Aqui foi o início, a luz estava apagada e tal. Mas depois ele já cria pra todas as imagens. Imagina, a gente ter esse tanto de corte e colocar um por um, né? Então a partir do momento que eu crio aqui, depois até no final, na pregação, nas cenas, já tá aplicado pra tudo. Esses settings. E se eu precisar deletar alguma coisa também, aqui vou colocar invisível, a gente já vê a diferença, tá vendo? Então aí você pode brincar de acordo com o que você quiser, né? Uma das coisas simples também, mas que já faz a diferença é a gente colocar um pouquinho de sharpen, a imagem ficar um pouquinho mais não ficar tão blurzinho assim, né? Então se a gente pôr um pouquinho de sharpen e colocar também no Adjustment Layer, já vai aplicar pra tudo. Normalmente eu gosto de colocar pra uns 4, 5, acho que já dá a diferença. Se você tiver no ecrã maior, aqui não tá dando pra gente ver bem por causa do nosso ecrã, mas se tiver no ecrã maior, você consegue ver bem a diferença, né? Deixa eu tentar pôr o maior possível aqui pra ver se dá pra vocês perceberem a diferença. Ela fica um pouco mais sharpenzinha, né? Mas, enfim, não sei se dá pra ver aqui, mas na hora que a gente coloca o pessoal solta no YouTube ou assim, dá uma diferença boa. Não coloquem muito, vou colocar muito aqui pra vocês verem, que ó, tá vendo? Já fica exagerado, né? Mas ela não fica tão soft também. Às vezes eu gosto de colocar pra ir uns 4 ou 5, que eu acho que depois já começa a distorcer muito, já fica muito. Quando a gente coloca demasiado, né? Ninguém quer isso, mas uns 4, 5 normalmente pra mim eu acho que é o ideal. Não dá aquela diferença alarmante, mas fica uma imagem mais crispy, mais bem focadazinha, né? Isso são umas coisas. E pronto, depois dá pra vocês brincarem do jeito que quiserem. Colocar, ao invés de começar direto, coloca ali um fadezinho pra entrar, né? Se vocês não têm noção nenhuma de Premiere, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Mas aqui já dá pra ver um pouquinho, ok. E aí acabou. Quando acabar, ok, a gente seleciona o início, né? E nosso point, vamos supor que aqui é o finalzinho, então Alt Point, o O, aperta aí, ó. E vamos fazer o render, né? Pra fazer o render, File, né? Eu às vezes já tenho o meu shortcode, então até me confundo um pouco. Mas aqui, Export e Media. Tá vendo que eu já tenho meu shortcode no 3? Depois eu posso fazer um vídeo mostrando todos os meus shortcodes do Premiere. Mas a gente aperta pra poder. E os settings que eu normalmente uso é esse daqui. Normalmente eu coloco no H264, né? Pra mim é um dos melhores. Coloco aqui no High, Vibrant, né? Aqui a gente clica no azulzinho e seleciona o nome. De novo, naquela pasta que eu criei, acho tudo muito mais fácil, que eu já venho aqui no culto, já tenho o Output, que é onde que eu vou salvar, e já coloco o nome do culto, tá vendo? Vou pôr aqui, por exemplo, o teste, esse daqui foi o que eu criei, eu já coloco aqui 02, entendeu? Que eu falei do 01, 02, que dá sempre aquela diferença, e coloco salvar, né? E ele já vai salvar o nome, sempre tenha certeza que você está selecionando os dois, tanto o áudio quanto o vídeo, né? Outra coisa, se você colocou alguma parte do seu vídeo em multi ou solo, checa bem antes, porque depois vai fazer o render
só do que você consegue ouvir. Se tem alguma coisa no mute, não vai fazer não vai salvar, não vai fazer o render dessa parte, né? Então aqui ele já tá do jeito que eu quero, que eu já tinha criado os settings antes, né, em Full HD. Outra coisa que é bom a gente ter sempre cuidado, mas uma vez que você fez os settings, já tá, que é o Target Brightness. Normalmente eu deixo em 10, mas se você coloca muito pouco, depois fica super... não fica nítida a imagem. Se coloca muito também, depois fica super pesado e tudo, e fica um vídeo, às vezes até distorcendo, e fica um vídeo aí de sei lá, 10 terabytes, por aí, 10 terabytes, 10 gigabytes. Enfim, normalmente 10 pra mim é o ideal. Tá? É uma coisa que eu nem mudo, fiz uma vez, chequei que estava certo, tá ótimo, eu deixo. E eu gosto de usar o Maximum Render Quality. É claro que deixa um pouquinho mais pesado, mas eu acho que vale a pena. O meu vídeo eu tentei filmar, usei câmera, usei isso tudo com qualidade. Então eu quero que ele tenha uma qualidade boa, eu quero que essa qualidade fica. Então normalmente eu gosto de selecionar ali e deixar no uso Maximum Render Quality, que vai deixar aquela imagem boa, uma imagem bem focada, para na hora que o pessoal estiver assistindo também ter uma experiência boa, né? Uma vez que eu selecionei tudo isso, eu coloco o quê? Aqui em Export, né? E ela vai começar a fazer o Export. Dependendo do tempo do seu computador, vai levar aí o seu tempo, mas eu não vou salvar agora porque eu já tenho esse projeto salvo, né? E basicamente esse é o processo de edição. Você tem aí várias câmeras, porque você conseguiu filmar, às vezes uma câmera principal e vários celulares e tal. Hoje em dia, como eu disse, a gente não tem desculpa e dá pra colocar ali e depois exportar isso tudo e passar. Ok, já tenho isso tudo, então agora vem as dicas boas. Como é que eu posso passar isso para todas as plataformas? Uma opção é o YouTube, que dá pra você fazer só nele e colocar, carregar e colocar lá o dia e a hora que você quer fazer, ou você pode colocar como Premium e ele vai passar como live, como se você estivesse live, mas vai passar naquele dia e hora selecionado e já é um espaço já é um vídeo pré-editado, pré-gravado, pré-editado, o áudio você mexeu, colocou tudo bonitinho do jeito que você quis, né? Outra opção que eu vou mostrar pra vocês agora é um website bem interessante, foi essas dicas que eu falei no início que eu ia dar, que são websites que você pode fazer uma subscrição, ele é um website pago, tem o OBS e tudo, mas o OBS normalmente você tem que estar na frente do computador na hora pra apertar play, né? E pra mim, que muitas vezes, como a gente estava fazendo presencial, a gente filmava no domingo e passava no outro domingo na hora do culto, então normalmente eu tava na igreja ou assim, e eu precisava que o culto estivesse live sem eu precisar estar na frente do computador ou depender de alguém. Então a gente está usando esse website aqui, que chama OneStream. Esse OneStream, tá vendo? Ele tem umas mensalidades, que normalmente, então esses valores tem valor super acessível, tá vendo? $10 por mês, 39, 89 e por aí em diante. O que a gente tem no momento é esse de 39, que ele dá pra você colocar, tá vendo, pré-gravação e tal, só que eu coloquei alguns add-ons, né, alguns extras. Que essas foi esse que eu coloquei mais tempo de stream, eu coloquei mais 120 minutos, porque ele tem no máximo 1 hora, e 1 hora pra gente, pro nosso culto, tava pouco, porque a gente usava tanto o culto, como depois a gente tem uma parte das crianças, que a gente tem um culto das crianças, e às vezes mesmo o culto dava mais que 1 hora, então pra eu ter certeza que não vai cortar no meio do caminho, eu adicionei esse extra, né? Mas aí tudo depende da tua realidade, do teu culto. Às vezes só esse pra você já é o suficiente, né? Às vezes o seu culto é menos, ou você vai cortar, não vai ter a parte das crianças, enfim. Daí você faz o teu plano de acordo com a tua realidade, né? Depois desse 1 hora, outra coisa que eu adicionei foi, vim pra esse standard ao invés do básico. Eu comecei pelo básico, só que o básico, um dos problemas maiores pra mim foi aqui que ele só pode no máximo 5 gigas. Né? E depois eu colocava o vídeo, como eu salvo em Maximum Render Queue, eu gosto de ter um vídeo com boa qualidade, ele não suportava, ele dava mais do que 5 GB. Normalmente os vídeos o culto tava dando 6, 7 GB por aí, né? Então eu comecei com esse de $10, até pra testar o website e tudo, e coloquei só um pouquinho mais de tempo, porque esse de $10 ele só dá 15 minutos de live stream. Então eu coloquei um pouquinho de mais tempo, que deu pra ir 30, depois eu fui adicionando e depois eu vi que não valia a pena, pelo menos pra nossa realidade não valia a pena. A gente pagava $10, mais os extras, tava dando quase o preço do standard e não tinha, por exemplo, acesso ao cloud e tudo isso que eu vou mostrar pra vocês agora, né? Mas pra esse que a gente foi, pra esse pacote do standard, que ele é 39 por mês, ele tem acesso a
aqui você pode fazer o upload, por exemplo, pelo Drive. Então foi muito bom, tem essas outras opções. Se você tiver um time, pessoas podem te ajudar e tudo. Depois eu aconselho super vocês a explorarem mais. Só que você tem até 20 GB de storage e você pode fazer o upload pelo Drive, o que é muito mais fácil, né? Então o nosso plano é basicamente isso. Se eu colocar aqui no detalhes para vocês, a gente tem um standard plano, né? Com os add-ons de 120 minutos de duração a mais, né? Então a gente paga no total de $59 por mês, mas vale super a pena, né? E para ele usar é muito simples, a gente põe aqui adicionar, né? No início vocês viram aqui, vocês podem selecionar, vocês podem sincronizar várias plataformas, tá vendo? O Premium, o Standard, você pode colocar até 25 diferentes redes sociais, tá vendo? Então dá pra colocar Facebook, dá pra colocar grupos, dá pra colocar YouTube, enfim, dá pra vocês brincarem aqui, todas as plataformas que você tiver, se você tiver Vimeo, Instagram, dá pra colocar tudo isso aqui sincronizado, né? No momento a gente tá com 5 plataformas, que a gente colocou o Instagram, o Periscope, o Facebook, outra página do Facebook, o YouTube, mas dá pra brincar um pouquinho mais se vocês tiverem outras opções, né? E aí você o que? Você carrega aqui, e aí você pode tanto colocar direto do teu computador, ou você pode colocar do Drive, que eu falei que é uma das coisas que pra mim foi bom, que às vezes eu mando pra outra pessoa fazer o áudio e já tá no Drive, então eu só clico aqui no Drive e ele já vem pra cá. Acho que eu já tenho aqui alguns, eu vou mostrar pra vocês. Vídeos Stories, acho que já tem algum aqui que tá perfeito, que eu já fiz, então esse foi do domingo passado. Uma vez que o culto tá, que dá pra gente fazer, vou colocar ele como se eu fosse fazer uma nova, ok, assim que você acabou de fazer o upload, ele vai te mostrar assim. Então você pode trocar o thumbnail de como que vai ficar aparecendo no teu YouTube, no teu canal depois. Você pode colocar um watermark, ou você pode trocar o vídeo caso você queira um diferente. Você coloca o título que você quer, subscrição, as tags, isso daqui tudo depende de você. E aqui é onde que você vai adicionar, você vai clicar aqui e você vai selecionar que dia que você quer. Então vamos supor que eu quero o culto para passar amanhã às 4 da tarde, que é a hora do nosso culto. Vou pôr aqui, ok. E aí, agora ele já está sincronizado no horário de Londres, que é o nosso horário. Tenho certeza que vocês checam se está tudo certinho. E depois você seleciona onde que quer. Por exemplo, eu quero que ele passe no Facebook, eu quero que ele passe nos meus 2 Facebooks, eu quero que ele passe no meu YouTube, eu quero que ele passe no Periscope. No YouTube, ele sempre pede essa opção. Se você não tem muita certeza, só clica em continuar, porque ele já está pré-selecionado New Event. Então não tem muito complicação, só clica em continuar. E aí você aperta aqui no Schedule e ele já vai mostrar para você aqui, ó, todos os seus cultos programados para estar live daqui 23 horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. E aqui ele tá vendo? Ele já tá para record, aonde? No Periscope, aqui ele vai estar no Facebook, aqui ele vai estar no outro Facebook, aqui ele vai estar no YouTube. E quando der o horário, ele vai começar live em todas essas plataformas, tá? Então tem essa facilidade. O Instagram, eu esqueci de falar antes travou aqui, gente, pera. No Premiere Pro, se a gente for no Premiere, aqui, uma das coisas que eu faço sempre, depois que eu tenho salvo o culto e tal, eu venho e eu crio um novo projeto, né? Salvo lá, já selecionei onde que eu quero salvar. Lembrando que não é no output, eu vou salvar no programa, porque depois eu quero alguém para editar. Vou colocar aqui teste, Instagram, blá blá blá, ok? E depois eu vou criar uma nova sequência. E eu já deixei essa sequência salva como aqui, no formato de IGTV, no formato vertical. Foi uma sequência que eu criei e salvei, né? Eu posso colocar aqui o nome, por exemplo, culto para Insta, né? Coloca aqui o nome, que já vai ser o que vai aparecer aqui. Por quê? Porque ele já tá no formato certo de Instagram, tá? E aí, o que que eu faço? Pra vocês saberem assim, né? Porque o Instagram é diferente, então eu já venho aqui, já sei onde que tá o meu culto salvo. Então eu vou jogar ele lá aqui no Premiere. Deixa eu colocar aqui, acho que não foi agora de cara. Então, vou jogar ele aqui. Pronto, tá passando, perfeito.
tá aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu culto aqui, né? Vou deixar no... Vou pôr... Keep Existing Settings, que é os settings que eu quero pro meu Instagram. Mas o que? O culto tá enorme. Então eu vou vir aqui em Motions, vou diminuir para 50, que ele vai ficar, às vezes até menos, 30 eu acho. E é 25 aqui, que assim ele vai ficar o tamanho ideal. O que é bom, eu recomendo pra vocês, é colocarem ele um pouco pra cima, não muito, mas colocar mais ou menos aqui, porque no Instagram, de qualquer maneira, os comentários normalmente aparecem aqui. Então se uma pessoa tá vendo no Instagram e tal, consegue ver o teu culto da maneira que ele tem que ser, ele tá passando de boa, tá vendo? E se os comentários estão subindo aqui, não tampa. Mas se você não quer deixar preto assim, uma coisa que você pode fazer é duplicar o seu culto, né? Você pode apertar aqui e duplicar, e aí a parte de baixo, o culto de baixo, você pode fazer um scale, se for o caso, né? Pode colocar um efeitozinho, talvez um blur, vamos dizer assim. Gasta um blur. Você pode jogar um blurzinho, tá vendo? Depois você pode brincar aqui com blur para poder ficar no background. Você pode jogar um preto e branco, né? Black. É white and black mesmo. Que é o jeito mais fácil de achar aqui, um black and white. Você pode jogar. Enfim, você pode fazer aí assim o que? Tá vendo? Fica ali, pode colocar talvez ele um pouco menos visível para não tirar atenção. Vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem. Abaixar um pouquinho a opacity, que ele fica ali só, um background. E aí vai estar passando assim no Instagram. Aqui tá os comentários, o pessoal comentando e tal. Dá pra colocar, sei lá, um texto talvez aqui em cima, o nome da sua igreja ou assim. Vamos colocar a minha igreja, no caso é Upchurch London, né? Então eu posso colocar, de novo, se não tá aparecendo aqui é porque tá pequeno. Então a gente dá um zoom, aumenta para o pessoal conseguir, para conseguir ver, não, para poder estar do início ao fim, né? E se eu clicar aqui, eu posso vir aqui em Motions, no Scale, diminuir, coloco na posição que eu quero, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cima, e pronto, vai ficar aparecendo ali assim, o nome da igreja e tal, vai ficar aparecendo o tempo todo. E, enfim, tá aí, o culto tá rolando, tem do início ao fim as coisas. Os comentários do Insta provavelmente vão estar aqui, ou então vocês podem colocar uma imagem estática aqui por trás, uma coisa do tipo. E uma vez que você salvou, ele vai salvar nesse formato. Para poder salvar é a mesma coisa. Vocês vão vir aqui, vão selecionar o nome e tudo, só tenha certeza que você coloca que é o Instagram, para poder depois você saber. E aí você pode vir aqui no live stream, colocar um novo live stream, fazer o upload dele como Instagram, e na hora que você for fazer aqui, depois que ele estiver aqui, você coloca novo e ele vai aparecer aqui, e aí você seleciona só pro Instagram e coloca schedule, né? Aqui foi porque eu não coloquei time nem nada. Vamos supor que eu quero o time pra blá 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 no domingo, ok? E aí ele vai aparecer aqui, já vai aparecer aqui no Instagram, tá vendo? Como pré-record no Instagram, só que ele vai estar no formato diferente. Então, e aí ele vai estar live, você vai estar live em todas as plataformas ao mesmo tempo, sem precisar estar na frente do computador, sem precisar estar, pronto, sem precisar estar limitado, vamos dizer assim, né? Você pode fazer um dia antes, uma semana antes, dependendo do plano que você pode fazer. Acho que você pode colocar até 25 vídeos diferentes, então dá pra você colocar talvez, ok, a gente só tem um dia pra filmar, então filma vários cultos, ou filma um culto de jovens, um culto para as crianças, um culto para os adultos, e coloca diferentes horários, mas tá tudo ali pronto, né? E a outra dica que eu falei que eu ia deixar pra vocês, isso é mais pra depois, quando vocês quiserem criar micro conteúdos, né? Se vocês não viram, no nosso canal tem várias dicas e vários vídeos sobre, então é só vocês procurarem, mas é esse site aqui, que é esse Capwing, sei lá como é que eles pronunciam, mas é um website free que ajuda vocês a colocar legenda nos vídeos. É super simples e depois dá pra colocar. E uma das coisas que a gente cria muito depois que a gente faz o culto, a gente cria micro conteúdos pra colocar durante a semana, também pra estar alimentando as pessoas. A gente coloca esses micro conteúdos, coloca como Reels no Instagram, que agora, pelo menos na data que a gente tá filmando esse vídeo, é uma coisa que tá muito em alta. Então a gente cria esses micro conteúdos e a gente cria com legendas, porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo fora de casa, estão ouvindo no ônibus ou assim, às vezes, olha, a gente está ouvindo agora sem áudio
e dá pra gente entender ou ver o que ele tá falando, se a gente acompanhar o que tá nas legendas. Não precisa exatamente ter o áudio, né? Se a gente colocar o áudio ainda é melhor. A maior vingança é nós amarmos apesar do nosso sucesso. Mas mesmo sem o áudio, a gente consegue. E esse software é um software free, é um programa free, que você só precisa fazer o sign-in, colocar seus detalhes e tudo, mas dá pra você criar muita coisa e criar talvez uma equipe, envolver os jovens, os adolescentes para eles ajudarem. Você cria os microconteúdos e manda para eles, é o que a gente tem feito, e eles fazem a subscrição ou a legenda e manda para vocês. E é uma maneira até boa da gente envolver jovens e adolescentes na nossa igreja, né? Às vezes eles se sentem super importantes e tudo, e ajuda vocês também, vocês estão formando outros, ajudando, falando que eles são importantes no reino, né? Então, essa é a dica que eu tenho a dar pra vocês. É um website muito bom, explorem, é um website free. O outro não é free, o OneStream, que é pra vocês colocarem o conteúdo, o live de vocês em todas as plataformas. Ele não é de graça, né, free, ele não é de graça, mas é muito bom, ele vale muito a pena. Até o momento foi o que eu usei, que eu gostei mais. Se por um acaso vocês tiverem algum outro que vocês acham que seja bom, que vocês recomendem, deixa aqui nos comentários também, vamos compartilhar, vamos ajudar uns aos outros a crescer, mas esse é o que eu tenho visto mais custo-benefício, pra mim tem sido o melhor até o momento. Tem o OBS, como eu falei, que ele é de graça, que dá pra você colocar, mas pra mim ele tem algumas limitações que complica no projeto que a gente tá no momento, né? De não ter que estar na frente do computador, de poder colocar em várias plataformas ao mesmo tempo e de ser rapidinho. Aqui a gente carregou, selecionou o dia e a hora e tá pronto. O OBS a gente precisa estar fazendo umas outras coisinhas que fizemos no início, mas que no momento não tá nos ajudando muito, então essa é a opção que a gente tem aqui pra vocês. Essas dicas que a gente queria dar pra vocês, né? Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que por hoje é isso. Se tem alguma dica, mais uma vez, tem alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa especial que vocês querem saber, deixem aqui embaixo, né? Ou então também nos sigam no Instagram, que é Igreja Esquisita. E nos sigam e mandem directs. Como eu disse, sigam a gente, manda directs pra gente mandar o link, manda o e-mail lá pra gente mandar o link pra vocês de tudo que a gente usou aqui, tudo que a gente tiver já em um folderzinho, eu vou estar mandando pra ajudar na edição de vocês. Deixa um like, compartilha com um amigo, nos ajude também nesse sentido. E tudo que a gente puder estar ajudando, a gente tá aqui pra isso, tá? Que Deus abençoe e vamos ser igreja esquisita e vamos ser igreja no mundo todo, online. Todo mundo tá no celular hoje em dia, então a gente pode alcançar muitas pessoas online, né? Então que Deus abençoe, que vocês sejam muito criativos e sejam igreja onde quer que vocês estejam. Um beijinho, tchau!